Com brigas acirradas e discussões tanto ao vivo no palco quanto nos bastidores, o primeiro debate aos candidatos à presidência da República é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Bom, gente, finalmente a gente teve o tão esperado primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Eu acredito que é muito esperado esse debate, todo mundo queria ver como é que seria esse encontro, esse primeiro grande encontro referente às eleições do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. A gente sabe que eles já tiveram um primeiro encontro ali na posse do Alexandre de Moraes como dirigente, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A Dilma estava participando, tiveram alguns memes até desse encontro que eles tiveram. Mas de fato, um embate acirrado, cara a cara, para falar a respeito de cada um a sua parte do que aconteceu em seus governos, a gente teve agora, nesse domingo, no debate realizado na Rede Bandeirantes. Até então a gente não tinha ideia se os dois candidatos iriam ou não para o debate, porque até então é um medo, né, um risco que se corre por conta das pesquisas e principalmente referente a alguma deslizada, algum problema no discurso, algum problema na fala que possa vir a prejudicar os números nas pesquisas prévias de intenção de voto para cada um dos candidatos. Existiu até um boato de que talvez o Jair Bolsonaro não participaria desse primeiro debate, mas de fato eu até me assustei vendo todos eles lá. Eu cheguei em casa para assistir, já tinha uns 5 minutinhos de começado e falei de fato, todos estavam lá. E eu acredito que o primeiro ponto que seria para eles terem participado é justamente essa questão do protagonismo. Ao contrário de 2018, que a gente tinha um candidato que era o Haddad, o ex-presidente Lula estava preso, estava impedido de exercer os seus direitos políticos, né, de ser candidato. O Haddad não era uma figura política tão proeminente quanto o presidente Lula. Então eu acredito que a questão do Jair Bolsonaro, primeiro, ter comparecido ao debate se deve justamente a isso, de colocar pau a pau, né, essa paridade, esse destaque num primeiro debate. Se o Jair Bolsonaro não tivesse sido, a figura do Lula ficaria muito evidente. E isso não seria bom para o Jair Bolsonaro, mesmo que ele fosse confrontado, como ele foi confrontado ao longo de diversas perguntas. Então eu acredito que essa questão dele ter comparecido aos debates se deu justamente ao fato de protagonismo, de não se deixar levar e apenas a figura do ex-presidente Lula estar em evidência. Então vamos lá. Eu acredito que para a gente poder comentar a respeito disso, são diversos os temas, né, um longo período de debate, e eu trouxe aqui para vocês apenas alguns dos pontos principais que a mim chamaram muita atenção, que foram várias conversas, várias brigas, várias tensões que foram acirradas entre os candidatos. E eu trouxe algumas impressões referente a alguns deles e os pontos principais de alguns deles também. E eu vou começar, já que eu estava falando da questão do Lula e do Jair Bolsonaro referente à ida ao debate, eu vou começar falando do Lula. A presença dele no debate foi uma presença que os especialistas tiveram como opaca, como fraca, em referência ao que tinha sido a entrevista sabatina dele do Jornal Nacional. Ele não teve uma boa desenvoltura, ele na verdade, uma prévia que eu estava vendo de números foi de uma queda de 2 pontos, ele está com 42 pontos, Jair Bolsonaro com 36 pontos percentuais, e ele não teve um jogo de cintura muito bom não. A prévia que a gente tem é que ele não saiu muito bem nas perguntas, não conseguiu articular muito bem, na verdade, as suas respostas, principalmente quando o tema era relacionado à corrupção. Logo na primeira pergunta, que era do Jair Bolsonaro, direcionado para ele não conseguiu responder muito bem. Ao contrário do Jornal Nacional, ele se esquivou das perguntas, de responder de maneira direta de que houve corrupção no governo dele, da ex-presidente Dilma, tentando ali se esquivar. E isso, na avaliação dos especialistas, não foi uma coisa muito boa para ele, porque ele não soube aproveitar o tempo de fala para poder
argumentar, debater e expor as suas ideias. E aqui eu venho até mesmo como eleitor, gente, falar que num âmbito como aquele, num espaço como aquele, que a gente viu diversos candidatos em potencial para a presidência da República, é muito agoniante você perceber que pouquíssimos foram o que demonstraram de fato propostas de governo em vez de ficar atacando um ao outro. Isso é um aspecto que eu achei muito importante também trazer para vocês. O Lula ele ficou muito mais tentando fazer essas perguntas indiretas para candidatos que tinham um percentual pequeno em relação a ele e o Bolsonaro, perguntas que fossem atingir o Bolsonaro de alguma forma, ali que descredibilizasse o governo dele. Tentou dar acenos de ligação que a gente pode vir a ter nos jogos do tabuleiro com a Simone e com o Ciro. A gente sabe que até então as prévias dizem que o ex-presidente Lula pode vir a ganhar em primeiro turno. Com esse debate a gente já não sabe, porque haverá uma redistribuição de votos. Cada debate, gente, que tem, cada pesquisa, à medida que as propagandas vão passando no ar, há essa movimentação das peças do tabuleiro. E as intenções de voto vão se modificando também. A gente viu isso, um clássico que a gente pôde observar, foi quando Jair Bolsonaro levou a facada lá em 2018. Como que isso movimenta, né? Uma tensão, uma fala. O Lula teve uma fala extremamente péssima, que foi associada ao fascismo na questão do agronegócio. Então esses pontos principais são muito importantes porque eles dão aí uma margem de queda ou de aumento de pessoas que vão votar àquele candidato ou candidata. E quando a gente vê o Ciro e a Simone, que foram dois candidatos extremamente bem avaliados, eu me surpreendi com a Simone, que ela havia no Jornal Nacional levado um textinho muito decorado, frases muito prontas, foi extremamente firme, extremamente pontual, direta, sobre mostrar propostas de governo, sobre atacar e confrontar os seus adversários políticos de uma maneira muito esclarecedora. Para mim, a avaliação que eu tenho ela foi a melhor entre todos os candidatos que ali estiveram. Em segundo lugar, o Ciro. Mas a gente tem que perceber que caso haverá, muito provável, uma distribuição de votos para esses dois candidatos, haverá também um segundo turno. Existe o chamado voto útil, em que as pessoas às vezes não querem desperdiçar um voto com um candidato que sabe que não irá ganhar a campanha e que não chegará a segundo turno, e às vezes vota naquele candidato para querer realmente direcionar já em primeiro turno quem ganharia. Então a gente tem essa questão do voto útil, que pode ser que venha a ser dispensado em caso de boa atuação tanto do Ciro quanto da Simone. E o presidente Lula já deixou muito demonstrado essa articulação de puxar a sardinha para o lado dele, na possibilidade de um segundo turno vir a acontecer, ter esses dois candidatos como aliados. A gente viu que a Simone, apesar de não cair na lábia do Lula quando fazia as perguntas indiretas para atacar o Bolsonaro, ela não atacou o Lula tanto quanto foi com o Bolsonaro. Isso já deixou demonstrado que em caso de segundo turno poderá vir a apoiá-lo. A gente não sabe ainda qual será esse cenário que a gente tem aí pela frente. E a gente chega então no Jair Bolsonaro. Gente, o Jair Bolsonaro, até então, o que se tem é que foi um péssimo debate para ele. Ele não soube realmente se articular muito bem. A gente tem que ter ideia de que se ele foi para lá era para ter um protagonismo e conseguir votos fora da bolha, votos de pessoas que estão ali ainda perdidas, não sabem em quem irão votar. E uma dessas alas, uma dessas frentes que ele estava tentando voto, que caiu completamente por terra, é o eleitorado feminino. A partir do momento que ele ataca veementemente a jornalista da TV Cultura, a jornalista Vera. Essa jornalista, para quem não sabe, ela apresenta o Roda Viva. E no momento que ela faz a pergunta direcionada ao Ciro, com resposta de Jair Bolsonaro, e ele tem aquele, claro, mais um clássico, né, de respostas de Jair Bolsonaro com destempero, né, às vezes ele fica completamente descontrolado, ele já caiu por terra ali toda a argumentação e todo o objetivo que ele tinha de conseguir votos com o eleitorado feminino, que é um eleitorado muito resistente. Existe uma prévia aí de que a cada 10 mulheres,
6 não votam no Jair Bolsonaro. Então é uma ala de eleitores que ele tem uma dificuldade, que ele tenta uma articulação muito grande. E que essa forma como ele tratou a jornalista ao vivo, num debate entre outros candidatos, que no final se uniram para ficar contra ele, já foi um balde de água fria, demonstrando aí uma perda, pelo menos, com esse eleitorado relacionado ao que poderia ter de votos ou não. Isso aí foi considerado uma catástrofe para ele, isso tanto os assessores, apoiadores dele, né, e até mesmo uma visão geral de pessoas como saíram como candidato, ele foi o que mais foi prejudicado nesse debate que a gente teve domingo. A gente tem que lembrar que esse é o primeiro debate, a gente não sabe ainda como é que serão os próximos, se ele irá a participar ou não. A gente viu que na eleição anterior ele não participou do debate como forma de estratégia de se garantir ali, justamente para evitar esse tipo de destempero que a gente sabe que é um comportamento do Jair Bolsonaro. Volta e meia a gente vê isso na rede social, nas mídias, mas agora a gente está em plena campanha eleitoral em que muitas pessoas estiveram descontentes com o governo dele. Então uma atuação pontual neste momento, que a gente está aí quase a 41 do segundo tempo, é fundamental para quem está tentando garantir um segundo turno. O Jair Bolsonaro sabe dessa luta que ele está tendo, de pelo menos tentar chegar ao segundo turno para rebater as ideias do PT, principalmente relacionadas à corrupção, colocando isso na memória do brasileiro de como que foi o comportamento dos ex-candidatos do Partido dos Trabalhadores. Uma coisa que eu quero deixar importante aqui nesse vídeo, gente, é que agora no próximo dia 7 de setembro a gente vai ter movimentações políticas, né, do Jair Bolsonaro nas ruas. Já era algo previsto, aconteceu muito no ano passado, e esse ano então já está há muitos meses, eu já vi até na televisão esses dias passando, numa rede que eu estava mudando de canal, já programando para esse dia 7 de setembro, já de olho no que seria a candidatura do Jair Bolsonaro. A gente está vendo uma tensão muito grande. Até então houve-se uma pacificação do Alexandre de Moraes com o Jair Bolsonaro. Essa tensão aumentou com a questão dos apoiadores bolsonaristas e aquela quebra da democracia, possível rompimento da democracia, que o Alexandre de Moraes já foi em cima desses apoiadores, reacendendo essa rixa com o Jair Bolsonaro. Então a gente tem uma nova tensão no Supremo referente ao presidente da República. E lembrando que, caso você não saiba, dia 6, um dia antes do badalado 7 de setembro, que a gente não sabe nem como é que vai ser, mas com certeza vai ser muito violento e muito crítico, dia 6 de setembro vai ser a mudança do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem irá agora presidir a Suprema Corte será a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, ela é uma ministra tida como mais discreta, mais ponderada, evita dar declarações em público. Tanto é que a gente não vê muito falar dela, né? A gente vê muito falar sobre o Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, outros ministros que acabam aparecendo na mídia. Ela não. Ela já é uma ministra extremamente discreta e as suas votações, né, dentro da Suprema Corte, do STF, são votações tidas como votos mais técnicos. Tanto é que na questão do ex-presidente Lula, era um voto que era extremamente esperado, era da Rosa Weber. Então a gente vai ter uma presidência agora do STF, uma mulher mais discreta, que talvez até gerencie essas tensões que acontecem entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Mas é um dia antes do 7 de setembro. Hoje a gente teve então agora um comentário a respeito do primeiro debate que aconteceu na Rede Bandeirantes. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa eleição que é muito acirrada. Eu acredito que a gente tem uma polarização muito grande no país e as pessoas nunca estiveram tão atentas ao que está acontecendo no cenário político. À medida que a gente tiver mais notícias, mais informações relevantes, eu venho trazer aqui para vocês e coloque aqui para mim o que você achou do debate, quem que saiu mal, quem que saiu bem, qual foi a sua impressão do primeiro debate eleitoral dos candidatos a 2022. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.